Depois que você viu essa belíssima apresentação aí comigo e com o Glauco, agora vamos dar início à nossa Masterclass falando sobre... Início, na verdade, não, nós já começamos no vídeo anterior, mas vamos falar do pecado e começar com o pecado que é a raiz dos outros pecados, segundo algumas teorias, claro, alguns santos dizem isso, mas é um pecado de estimação, assim, um pecado que é muito fácil de identificar, até porque a gente percebe muito fácil, né? Mas o pecado que eu quero falar com vocês agora é sobre o orgulho, sem enrolação, orgulho. Vamos falar o que é orgulho, as formas de orgulho, as filhas do orgulho, os remédios e a virtude oposta ao orgulho. Primeiro, o que é o orgulho? O orgulho, ele é um apego desordenado de si mesmo. É um apego desordenado de sentimento, é orientar os sentimentos de modo desordenado, porque se tem um bem. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu sou carinhoso. E aí, porque eu sou carinhoso, eu me apresento como princípio e fim desta minha virtude, que é ser carinhoso. Por incrível que pareça, eu sou carinhoso. E aí, eu me ponho como princípio e fim disso. Eu digo, eu sou carinhoso porque eu quero ser carinhoso. Eu sou carinhoso porque eu sou carinhoso, só depende de mim. É como se não dependesse da vontade de Deus para que eu agisse de modo carinhoso, para que eu agisse de acordo com o bem. Eu tomo para mim a graça de dizer eu sou assim porque eu me faço assim. Tá? Isso seria o orgulho. E quais são as formas de orgulho? O orgulho vai se manifestar de dois modos. Primeiro, eu vou dizer que eu sou o princípio, a causa primeira de um bem. Essa forma de orgulho, ela vai ser muito perceptível e inclusive o orgulho foi como aconteceu, foi o que Lúcifer fez quando decidiu desobedecer. Ele partiu do princípio de que ele não dependia de Deus, e aí ele se põe como princípio, né, como causa principal das coisas. E é o orgulho também de um ateu. O ateu vai dizer, não, eu não preciso de um Deus. Eu não preciso de um Deus que me governe. Eu não preciso de um Deus que diga como agir. Eu faço isso. Eu ajo dessa maneira. E não somente o ateu, mas o herege também está nesse meio. Aí é meio que dá vontade de rir, porque a gente percebe assim, o curso vai ser interessante por causa disso, a Masterclass vai ser boa por causa disso. A gente vai conseguir fazer um exame de consciência. A gente faz o exame de consciência nosso. E claro, porque a gente é pecador, a gente acaba vendo também, percebendo o defeito dos outros. As pessoas que não aceitam a autoridade da igreja, os hereges, os protestantes, enfim, agem com orgulho, porque a igreja tem a autoridade instituída por Deus. Portanto, é a vontade de Deus. E nós devemos obedecer à vontade de Deus. A autoridade da igreja é a vontade divina. E se eu recuso obedecer aquilo que foi instituído por Deus, eu estou desobedecendo a Deus. A segunda forma do orgulho, ela se dá já é uma consequência, na verdade, do primeiro. No primeiro, eu me dou como princípio de tudo que eu tenho, todos os meus benefícios, os meus bens, sejam eles espirituais ou materiais, eu digo que é meu por causa de mim. Na primeira forma de orgulho. Na segunda forma de orgulho, o fim dos meus atos também são meus. Não somente o princípio, não é eu que causo apenas isso, mas a finalidade também, ela vai ser por causa de mim. E aí eu vou querer a glória,
Aí eu vou querer a honra, eu vou querer que me louvem, que me deem glórias, que me deem honras, porque eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer um bem. Então eu quero que você me dê a minha glória, a minha honra. Na vida espiritual, o orgulho ele vai ser um grande impedimento e muito fácil de perceber na nossa oração. Quando eu estou em um momento de oração e aí eu exijo que o meu sentimento seja correspondido. Eu quero que o meu sentimento seja correspondido. Eu quero que a minha oração seja correspondida de acordo com a minha vontade. Vale ressaltar que a oração tem um poder de fazer Deus agir. No entanto, é de acordo com a vontade de Deus. E o orgulhoso vai querer que Deus haja de acordo com a sua própria vontade. Eu digo própria vontade daquele que está rezando e não de Deus. Um outro ponto ainda para falar sobre o orgulho é que há o problema do orgulho se dá no não direcionamento, na desordem das coisas. Porque, por exemplo, eu posso muito bem e é saudável reconhecer minhas qualidades. É saudável reconhecer minhas qualidades desde que eu ordene o princípio e o fim que é devido a Deus. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa carinhosa por graça divina e não por mim mesmo. Se eu digo que eu sou carinhoso por mim mesmo, isso é o orgulho. Agora, se eu digo que eu sou carinhoso por graça divina, porque Deus me permite ser carinhoso, isso já se torna uma virtude, porque eu reconheço que tenho a virtude, mas devo a Deus e não a mim mesmo. Agora vamos ao que vocês gostam, que vocês ainda, quando a gente estava fazendo as postagens, vocês reagiram bastante, é com relação às filhas do orgulho, tá? Elas se manifestam de modo direto e de modo indireto. Vamos começar pela jactância. Na jactância, o orgulhoso, ele tende a sempre falar dele, né? E é um pé no saco, gente que vive falando de si mesmo. Aí vira e mexe, acontece um fato com a pessoa consegue fazer qualquer coisa, e aí ela precisa dizer isso para todas as pessoas. Eu fiz isso para todas as pessoas. Essa jactância falar de mim o tempo todo é jactância. Ou então fazer com que o outro fale de mim também é jactância, tá? Querer que as pessoas, obrigar as pessoas a ouvirem sobre mim, né? Ou eu falar sobre mim o tempo todo, ou fazer alguém falar sobre mim. Depois a presunção, né? A presunção é aquele sentimento de não importa o que aconteça, eu tenho um céu garantido. Isso é presunção, né? Não importa o que aconteça, porque eu faço isso, porque eu sou uma pessoa carinhosa, porque eu dou catequese. Eu vou me usar como exemplo, tá? Seja eu orgulhoso ou não, eu vou me usar como exemplo. Porque eu faço catequese, eu sou carinhoso, portanto eu tenho o céu garantido já. Tá? Isso aqui é a presunção. Eu me dizer que eu tenho méritos que eu não tenho. Depois a hipocrisia. A hipocrisia, ela vai tentar esconder os meus vícios, vai tentar esconder os meus erros. E eu vou bancar o pregador nas redes sociais, quando pessoalmente eu sou uma pessoa que não pratica virtudes. Eu vou falar de virtudes porque eu reconheço e sei que não possuo virtudes, tá? E aí eu vou bancar uma coisa para tentar esconder aquilo que eu realmente sou, tá? Isso vai ser hipocrisia. E muitas das vezes a hipocrisia vem vestida, ela é um vício que vem vestido de virtude. Por exemplo, eu posso ser muito orgulhoso e não aceitar que alguém me ajude, porque eu não aceito ajuda. Eu vou me sentir fracassado se alguém me ajudar. Então o que eu faço? Eu vou ser uma pessoa trabalhadora, esforçada, corajosa, diligente. Veja que eu escondo um vício, que é não aceitar ajuda, tá? O orgulho de não aceitar ajuda, e eu visto isso de virtudes, da virtude da diligência, da prática, da coragem, da ação,
é um vestir, é trocar as coisas. Depois, de modo indireto, a pertinácia. A pertinácia vai se manifestar sobremaneira no meio intelectual e hoje em dia nas redes sociais. Isso aqui nós encontramos isso muito. A pertinácia vai fazer com que o orgulhoso queira discutir sobre tudo e sempre ter razão em tudo. Ele vai discutir sobre todos os assuntos e vai sempre ter razão e não aceitar a derrota de um discurso. Aquele que tem pertinácia vai querer discutir sobre tudo, embora não vai saber de nada, porque se você quer falar sobre tudo, você não sabe nada. E a pertinácia vai fazer com que o orgulhoso queira dominar todos os assuntos para que ele chegue, que seja capaz de discutir sobre todas as coisas, seja aceito por todos. E a discórdia ela vai se dar quando eu reconheço que alguém é superior a mim, eu reconheço que alguém é melhor do que eu. No entanto, eu vou dizer que aquelas atitudes que a pessoa toma não são positivas, não são aquelas coisas que a pessoa faz que são melhores do que eu e eu reconheço. Eu vou distorcer, eu vou dizer que aquilo ali é errado. Por exemplo, alguém pode ser, e aqui é muito fácil de encontrar, claro, alguém é o melhor catequista do que eu. E eu vou dizer que o método que o catequista usa é equivocado, porque eu estou cantando discórdia, porque eu estou meio que com inveja daquilo. Depois, a contenda vai se dar, isso aqui é um pouco... gente, quando a gente é barraqueira, a gente percebe isso muito fácil, sabe? A contenda vai se dar de eu não vou abrir mão de perder um discurso. Eu não vou dar o braço a torcer, porque comigo ninguém pode. E eu sou barraqueiro. Veja que a contenda vai fazer isso. Eu não vou desistir da minha discussão. Não desisto da discussão porque eu tenho que ganhar. Isso aqui é próprio do orgulho. Ser barraqueiro até as últimas circunstâncias é próprio do orgulho. Depois, por último, a desobediência. O orgulhoso não vai conseguir acatar as ordens, o orgulhoso não vai aceitar pedir permissão para sair, não vai aceitar dar satisfação na sua vida. O orgulhoso não aceita dar satisfação. Tá, essas aqui são as filhas do orgulho. E a gente fala das filhas para a gente conseguir fazer um exame de consciência para nos ajudar a vencer os nossos vícios. Se eu conheço as filhas, fica mais fácil de reconhecer que eu possuo aquele pecado. E eu posso ir trabalhando, posso ir cortando as filhas, posso ir matando essas filhas. Tá? Agora vamos aos remédios do orgulho. O remédio do orgulho em si, o remédio principal do orgulho é reconhecer que Deus é o princípio e o fim das coisas. Tudo eu devo a Deus. E eu vou reconhecer isso de 3 modos. Primeiro, reconhecendo que eu não sou nada. E reconhecer que não sou nada já é reconhecer Deus como princípio e fim, porque Deus nos fez do nada. A nossa origem é o nada, porque Deus fez assim. Depois, eu não posso nada. Eu também vou orientar, vou ordenar as coisas para Deus, porque tudo que eu posso fazer, tudo que eu faço por causa das faculdades que Deus me deu. Eu não posso nada por mim mesmo, mas posso por Deus. Depois não valho nada. Eu realmente não valho nada, porque a moeda que foi paga, a moeda que paga a minha salvação é o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro não é uma moeda aceita neste mundo. Se a moeda não é aceita neste mundo e eu me vendo para este mundo, não tenho preço. Não tenho preço porque aquilo que me paga não é moeda aqui aonde eu estou me vendendo. E a virtude oposta ao orgulho é a virtude da humildade. E assim como o orgulho é raiz de todos os vícios, a humildade ela não vai
Tá, deixa só, eu vou articular bem para que seja bem entendido. Nenhuma outra virtude será verdadeira sem a humildade. Portanto, todas as outras virtudes necessitam da humildade para que sejam virtudes autênticas. Porque, como eu disse para vocês, eu posso ser carinhoso. Se eu não for humilde, eu vou dizer que eu sou carinhoso graças a mim mesmo. Mas se eu for humilde, eu vou dizer que eu sou carinhoso por graça divina. A humildade vai orientar, vai ordenar todas as outras virtudes. E aí é a virtude que é contrária ao vício do orgulho. Tá? E é a virtude dos santos. Eu não consigo, de fato, imitar Cristo se eu não for humilde. Mas como a aula está acabando, eu prometi que não passaria de 15 minutos e já passei. Até a próxima aula.